dia! É excepcional em sua companhia nessa nossa manhã de reflexão e arte. E hoje nosso convidado é Robério Torres, de Muriaé, Minas Gerais, orador e divulgador espírita que psicografou 9 livros sobre diversos temas relevantes. Então vamos buscar o nosso convidado. Robério Torres, bem-vindo à nossa manhã de reflexão e arte. Bom dia, nós que agradecemos a oportunidade, um abraço, Pani, um abraço a todos que estão nos assistindo. Robério, você já editou vários títulos, e desde o primeiro todos foram mediunicamente criados? É interessante como que as coisas acontecem, né? A gente participa, desde a década de 80, de trabalhos na área mediúnica, no nosso grupo, que é o Grupo da Fraternidade Espírita Caixa Krishna, aqui de Muriaé. E, a partir mais ou menos de 1986, a gente começou a receber, né, algumas mensagens. E essas mensagens foram se avolumando, né? E, em determinado momento, né, no ano de 2009, a espiritualidade veio dizendo o seguinte: mensagens e páginas ficadas dentro da gaveta não ajudam ninguém. Então, a gente foi instado a fazer um pente fino, vamos dizer assim, né? Um apanhado. A gente, né, pegou aquelas mensagens todas, que deu lá mais 3.500 mensagens, 4.000 mensagens, e foi fazendo um pente fino nelas, né? Aquilo que seria bom, né, a gente publicar, aquilo que seria bom vir a público. Então, a gente fez, né, junto com outros colegas da nossa casa, os trabalhadores da casa, e fizemos um pepino e chegamos, né, ali em torno de umas 200 e poucas mensagens, algumas pequenas, outras maiores, né? E com isso a gente editou o nosso primeiro livro, né? Nós publicamos o nosso primeiro livro, que foi Sob os Auspícios da Luz, né? De espíritos diversos, né? Esse fato interessante que, né, a gente tinha todas essas mensagens guardadas, foram lidas na casa, mas com poucas pessoas, né, chegando a conhecê-las. Então, a espiritualidade nos instando a isso. Então, o primeiro livro foi isso. O primeiro livro foi justamente, né, uma compilação de mensagens de vários espíritos, né, que nós recebemos na casa aí, desde a década de 80. Não que eu seja antigo, né, Vanu? É só experiência, não é isso? Sem dúvida, só experiência. Ainda somos jovens. Então, sua carreira de escritor não foi intencional, mas uma compilação de mensagens que o impulsionou. É um negócio interessante, né? Isso foi em 2009, né? E a gente editou e pensamos assim: bom, eu estou achando que fica por aqui. Mas aí o que aconteceu? No ano de 2011, mais assim, para o final do ano, a espiritualidade amiga, né, nas nossas reuniões, nos nossos trabalhos, né, começou a dizer: olha, né, nós temos um assunto aí para ser trazido a público, e nós temos aqui, né, os responsáveis por esse trabalho. E nós gostaríamos de saber se você está disposto. Então, nós falamos: olha, estamos à disposição, né, se a gente tiver condições para isso. Então, aí nós nos colocamos à disposição. E um fator interessante, Vani, eu não sei, né, se isso é comum, né, em outros médios que receberam, a espiritualidade nos indicou, né, que nós recebêssemos essas páginas, nos colocássemos à disposição nas reuniões públicas da casa. Interessante. Até a gente ficou se questionando, mas numa reunião pública, né, a gente teria muito mais dificuldade de manter
um nível vibratório, né? De manter uma concentração. E eles não explicaram muito, disseram, vocês estão dispostos? Sim. Então, eles também nos pediram que companheiros das equipes mediúnicas da casa se colocassem à disposição. Então, na primeira fila, né, da reunião pública, nós tínhamos ali perto da mesa, né, onde o orador fala, nós ficávamos sentados do lado, colocávamos os papéis, e nós tínhamos a primeira fila ali com pessoas das reuniões mediúnicas que funcionavam como vibracionais, dando sustentação para que, mesmo em meio a uma reunião pública, que a gente sabe, né, que tem gente que vem, não entende direito, tem gente que vem pela primeira vez, tem gente que chega, né, com seus conflitos e dificuldades, e às vezes, né, estão em desarmonia. E a coisa foi interessante, Maria, isso foi, né, nós temos as reuniões públicas na nossa casa segundas e quintas, às 20 horas, né? E domingo, 9 horas da manhã. Então, eles nos instaram a que a gente se colocasse à disposição na segunda e quinta-feira nas reuniões públicas. E isso nós fizemos, né? Por alguns meses, até o livro ser, né, completamente repassado pela espiritualidade. E uma coisa interessante é que, terminado, né, a recepção mediúnica do livro, que foi o segundo livro, né, que é a mediunidade revelada, né, o livro fala sobre a questão da mediunidade de uma forma assim bem entendível, bem plausível, até pessoas que não têm o conhecimento espírita mais aprofundado entendem com facilidade, né? Então, eles nos pediram uma outra coisa, que aí sim nós nos colocássemos, né, durante a reunião pública numa outra sala com algumas pessoas para que a gente, junto com a espiritualidade, essa espiritualidade pudesse fazer uma revisão, olha só, daquelas mensagens que a gente recebeu durante 3 ou 4 meses, né, para formar o livro. E então era interessante que a gente digitava, né, tudo que recebia e nessa revisão a gente ia, né, com notebook, né, e a espiritualidade foi fazendo as mudanças que achava necessário de algum erro de recepção, né, alguma coisa que não ficou muito clara, que a espiritualidade entendeu que deveria trocar. Então, assim, uma coisa interessante, eu não sei se é habitual, né, de outros, né, que isso ocorra. Pelo que estou entendendo, sua responsabilidade nessas obras é de captar as mensagens e editá-las, porque toda a produção e direção é do plano espiritual. Conduzem tudo, né? A gente se coloca à disposição, e lógico, tem que se preparar, porque mediunidade sem preparação, né? Sem procurar ter uma vivência mínima, isso não existe, né? Isso não existe em termos de mediunidade com Jesus, né? Aí, mediunidade destrambelhada, a gente tem para tudo quanto é lado. Mas não é esse o objetivo de uma casa espírita, né? Nem de ninguém que não queira, né, se colocar sob, né, a batuta salutar da espiritualidade. Então, a gente se coloca à disposição, né, como medianeiro, a gente recebe com a ajuda dos companheiros da casa, e é interessante que o sentimento que, depois que nós fomos entender esse pedido, é um sentimento de pertencimento das pessoas que trabalham e que elas também frequentam a casa, porque, no fundo, elas sabiam que algo estava acontecendo, recebendo, né, aquelas que são frequentadoras, né? Mas os outros estavam entendendo como partícipes, né, daquela obra mediúnica. E, na realidade, foram, né, porque deram a sustentação necessária para que, apesar de todas as dificuldades, né, de uma reunião pública, a gente pudesse receber com mais fidedignidade, né, aquela obra. Então, a mediunidade revelada, né, pelos espíritos Fritz Schei, né, ele passando as lições,
E o nosso companheiro espiritual, José Grosso, conhecido, né, nacionalmente por todos, ele é interessante que ele faz a introdução de cada capítulo com uma trovinha. E ele tem uma sensibilidade de resumir o capítulo todo numa trovinha, né? É muito interessante mesmo. Então, assim, é uma oportunidade muito boa, né? O Pritchard, bastante conhecimento na espiritualidade, trabalho há mais de 50 anos na espiritualidade, nessa área da mediunidade, né? Então, a gente aprendeu muito, estamos ainda aprendendo, né? E essa segunda obra foi editada, né? Ela foi publicada, a gente lançou em 2012, 3 anos depois, né? Que a gente fez aquela compilação e lançamos o primeiro livro. Aí, daí para frente, quase que foi anual, né? A gente veio depois, né? Aí foi em 2014, saltou um ano, né? Em 2013, no final do ano, princípio de 2014, a gente recebeu mais um livro, que é a Espiritualidade, achou, assim, chamando atenção para a importância do assunto. O livro, Vani, foi no mesmo estilo, né? A gente recebia todos eles, a partir de então, né? Nas reuniões públicas da casa e depois com aquela revisão. Então, esse livro ele teve como título Laços de Família, né? Pelo espírito Irtes Terezinha. E o espírito Sebastião Lasno, ele trazendo algumas quadrinhas para nós, né, sobre a família. Irtes Terezinha foi uma trabalhadora incansável do espiritismo aqui na nossa região, né, da zona da Mata Mineira, na cidade de Ubá, né, uma grande trabalhadora espírita, né, e que até hoje é reconhecida, né, por toda a região pelo seu trabalho, né, pelo seu amor, pelo seu carinho. Então, o livro ele trata da questão da família, da preparação da família no plano espiritual, né? Sobre quem é a mãe, quem é o pai, quem é meu filho, por que casei, por que não me casei, né? Por que meu pai morreu, por que meu filho morreu, né? Por que isso, por que aquilo, né? Assim, são páginas singelas, mas profundas. É um livro assim, eu acho, assim, para quem está lidando nessa área da família, é um livro muito importante, né? Ele conecta a simplicidade com a profundidade, né? E a Irtes Terezinha tem uma propriedade muito grande de dizer as coisas, né, de uma forma que a gente entende muito facilmente, né? Então, aí nós lançamos esse terceiro livro, né? Agora, como foi encarar esse desafio sem ser da área de letras, sem experiência editorial e sequer intenção literária? Uma coisa muito interessante, né? Eu sou, como profissional, engenheiro agrônomo, né? E eu trabalho em uma empresa de assistência técnica, extensão rural, que é a Emater, uma empresa, né? É uma empresa pública, né? E a gente faz muito esse trabalho, eu acho que isso tudo é uma preparação. A gente, a gente pensa que as coisas acontecem assim do nada, mas isso não é verdade, né? Porque no nosso trabalho, apesar da gente não ser dessa área, né, a gente acaba fazendo um trabalho de educação com o nosso público-alvo, que é o agricultor familiar, e aí a gente lida, por exemplo, né, com o executivo, a gente lida com o legislativo, a gente lida com cooperativas, a gente lida com sindicatos, né? A gente lida com o pessoal da educação também, que está muito ligado a essa área, né? Também de assistência no campo. Então, eu acho que tudo isso auxiliou bastante, sabe, Vânia? Isso tudo assim nos auxiliou. E outra coisa, né? Desde cedo, eu sempre gostei de ler, né? Eu sempre gostei de ler. E eu acho que a leitura ela nos prepara muito para a vida. Então, eu lia bastante, sempre li bastante, né?
Isso facilita o entendimento das coisas, isso facilita a expressão, né? É lógico que isso vem da espiritualidade, mas a gente sabe que nós não somos instrumentos, vamos dizer assim, neutros nessa situação, né? Kardec fala muito claro nisso, né? A gente não é neutro, a gente tem que tentar, no máximo possível, não interferir com as nossas ideias, mas os espíritos se utilizam, né, dos nossos componentes mentais, os espíritos se utilizam dos nossos conhecimentos, o que facilita para eles uma comunicação, né? É muito mais fácil, por exemplo, dar comunicação em quem tem um certo traquejo em alguma coisa, do que aquele outro que não tem nenhum, porque nesse caso eles gastariam muito mais energia e tempo, né, para isso. Então, assim, se eu tivesse condição de dar assim, uma opinião para alguém que lida nessa área mediúnica, eu diria o seguinte: procure estudar bastante a doutrina, procure se inteirar bastante das coisas, e mais ainda, porque só isso não resolve, ponha-se na obrigação íntima de se renovar, de mudar, de melhorar, de ser uma pessoa melhor a cada dia. Porque isso facilita a conexão com a espiritualidade amiga, né? Então, a gente não esperava isso, né? Não esperava. Veio aquele primeiro, né? E é uma coisa interessante, agora, recordando, né? O primeiro livro foi sobre os vícios da luz, como eu digo aqui. Mas aconteceu, Vani, uma coisa interessante. A gente participa de um grupo que gosta de cantar. É tipo um coral, né? E me elegeram como o maestro, sem entender nada de música. Só gosta. Como eu não fujo, né? Eu não fugi da raia, eu aceitei. E eu, quando nós fomos editar esse primeiro livro, a espiritualidade me deixou à vontade para pôr um nome nele. E eu falei, gente do céu, que nome que nós vamos pôr nesse livro? Aí, eu, no ensaio do coral, abri a minha pasta. Numa das páginas estava escrito assim, dia tal do ano 2003, sob os auspícios da luz, título de livro. Eu não tive como mudar. Eu falei, não, está aqui o nome. Quer dizer, uns 2009, uns 6 anos antes, eu não me lembro como isso aconteceu. Eu devo ter escrito isso enquanto a gente ensaiava numa das folhas, numa das páginas, né? onde a gente cantava, ali estava escrito em cima. A data, sobre os auspícios da luz, título de livro. Quer dizer, coisa que a gente não tinha pensado. Então, são essas coisas interessantes, né, que vão, assim, dando a confiança maior, né, em que tudo é planejado e que se a gente não fugir, né, se a gente não fugir, se a gente se mantiver, a gente vai cumprir, ou vai cumprindo, pelo menos, da forma melhor possível, né, aquilo que a gente se programou. Você vê quanta coisa interessante, né? A gente contando assim, as pessoas depois pensam, gente. Aí nós fomos, né? E continuamos. Aí o terceiro livro, né? Que é Laços de Família, foi em 2014. Aí não teve, né? Aí não teve coisa. O lançamento nosso é interessante. A gente junta, né, aqui a turma e convida todo mundo do movimento espírita, vai nas casas, convida todo mundo e faz um lançamento, né? Esse primeiro e esse segundo foi no nosso grupo, mas aí ficou muito cheio. Aí, a partir, né, desse que eu vou falar agora, a gente começou a fazer no anfiteatro daqui da cidade, que a gente pediu
a prefeitura emprestado, tem lá para 200 lugares, né? Você pensa, o pessoal, não, mas é muita pretensão, né? A gente fazer um evento, um lançamento de um livro espírita, né? Um anfiteatro com 200 pessoas para uma cidade, né? do nosso porte aqui. Então, a gente tinha feito, assim que nós fizemos o lançamento desse livro, Laços Família, 2014, né? A gente, logo depois, quando chegou outubro, a espiritualidade, estamos com um novo planejamento. Então, vamos? Uai, não tem nem jeito, né? Você viu que eu sou mineiro mesmo. Eu falei, uai, os espíritos sabem que eu sou mineiro. Uai, vamos embora, né? E aí perguntamos à turma, a turma estava disposta, nós fizemos do mesmo jeito. E aí veio um livro que normalmente a gente recebe entre outubro e fevereiro, março no máximo, quando o livro é maior um pouco, né? E aí vem aquele trabalho, porque quem digita é a gente é que digita, né? Aí, depois que a gente digita inteiro, aí a espiritualidade ela faz, né? É, é, ela vai ali e faz como se fosse uma revisão espiritual, né? E aí realmente a gente vê depois que tinha uma frase que estava sem conexão, que tinha um erro ali que não estava dando liga e tal. Aí depois que a espiritualidade faz a revisão, nós temos uma companheira aqui, né, dessa área de educação, que tem muita boa vontade, muito boa disposição, que é a Márcia Maria, né? E ela se coloca e ela faz a revisão para nós aí dessa área, né? Dessa área de língua, né? Língua portuguesa, os erros de português, porque é a gente que digita, a gente erra, né? E quem é médium sabe disso. Os espíritos não ficam assim, é, hoje, vírgula, eu estou indo, vírgula. Eu não fico falando essas coisas. O pensamento é, assim, a linguagem do pensamento, aquilo vem, né, na linguagem do pensamento, e você não fica questionando demais, não, senão você perde o fio da meada e você perde a frase, e você tem que parar e recomeçar, né? Então, a gente tem que estar ligado, né? A espiritualidade veio e você toca o barco. Depois você vai pensar em ponto, em vírgula, né? Porque aí é por nossa parte, eles não ficam preocupados. Pelo menos da nossa parte. Eu sei que credibilidade, né? Ela tem várias nuances e tem de tudo quanto é jeito. Né? Mas de nossa parte, a espiritualidade não fica ditando ponto vírgula. É lógico que a gente tem noção, né? Até na conversa nossa, a gente sabe quando a pessoa está respirando, quando é tal, né? Mas aí ela faz essa revisão depois, né? Alguma coisa, né? E a gente agradece bastante. Aí nós editamos. Aí não, aí foi um ano mesmo, o negócio que falou. Daí um ano nós editamos o livro Em Busca do Equilíbrio, né? Do espírito Abel Gomes. O espírito Abel Gomes é um trabalhador incansável do espiritismo, ali para a década de 20, 30, 40 do século passado, na cidade de Astolfo Dutra, né? Ele foi um autodidata, né? Então, assim, uma pessoa que sem estudo, ele escrevia, né, para os jornais, ele falava sobre o espiritismo, ele divulgava o espiritismo, né? E ele teve um problema que ele ficou na cadeira de roda, e mesmo assim. Então, um espírito assim, numa capacidade de síntese, e a gente vê a diferença entre os espíritos, né? Cada um é um. As pessoas pensam que os espíritos, né, são tudo igualzinho, tudo não é assim. Ele tem, né? Ele tem o seu jeito de ser que foi formado durante inúmeras encarnações, como nós, né? Os espíritos não são todos iguais. Tem gente que pensa que o espírito é tudo paradão, assim, olhando para cima, né? Não, não. Cada um ele tem um poder de síntese. E nesse livro, né, eu gosto bastante mesmo. Ele faz né, ele volta lá no princípio inteligente, nos animais, ele vai fazendo todo esse trabalho, né? A transformação desse princípio espiritual
espiritual, né, em espírito, as primeiras encarnações do espírito na espécie humana, né, e vai fazendo esse trabalho de vencer, né, todos os nossos desenganos, o ódio, a raiva, todos os sentimentos ruins, né, e a gente pautando os bons sentimentos. E é interessante que ele também tem, no final de cada capítulo, perguntas e respostas, o que facilita bastante também as dúvidas, né, que as pessoas têm. Então, aí, a partir daí, né, a gente, vamos dizer assim, não teve muito descanso, não. Esse foi 2015, e aí, logo depois, nós começamos outro livro, né, que foi editado em 2016, que é o livro Nasce um Novo Dia. É um título também que eu achei bastante interessante, né? Quer dizer, nasce um novo dia, esquece a escuridão, né? Está vindo nova oportunidade. E esse livro, ele é de 3 espíritos, Alfredo Couto, né? É o espírito José Grosso, agora, e o espírito Palminha, conhecido também, né, de muitos companheiros aí. Então, aí esse livro já é livro de histórias, viu, Vani? São histórias reais, mas ele, lógico, eles são condescendentes, eles trocam os nomes, né? Eles põem outros nomes, são histórias da atualidade, né? Daquela época, histórias que se passaram, estavam se passando, e um fato interessante é que eles fazem uma conexão daqueles personagens com outras encarnações, e aí mostrando para a gente por que aquilo estava acontecendo, né? Mostrando a questão da lei de causa e efeito, né? Então, a gente entendia por que aquela pessoa estava daquela maneira, né? Por que aquilo estava acontecendo, quem eram aqueles personagens, né? E um fator bastante marcante para mim nesse livro é a bondade de Deus, porque inúmeros personagens ali estavam na tribuna espírita, estavam, por exemplo, no templo protestante, estavam na igreja católica, estavam na Umbanda, estavam onde for, e já com um processo de trabalho no bem, porque a gente sabe que os espíritos bons, né, eles não deixam de trabalhar porque a pessoa é católica, protestante, espírita, ateu, não, né? Eles trabalham e auxiliam a todos. Então, tem trabalhadores do bem em todas as religiões. E aí, a gente, quando, né, às vezes, no diálogo, né, da história, mas quem é esse espírito iluminado, né? Aí mostrava o passado de guerras, passado de violência, passado de tal, mas esse é aquele, assim, Então, mostrando para a gente que todo dia é dia de renovação, né? Que todo dia é dia da gente mudar para melhor. E todos nós vamos chegar a espíritos puros, né? Eu sempre digo assim, gente, acredite, até eu vou chegar. Então, se até eu vou chegar, todo mundo vai chegar também. Então, é uma oportunidade muito grande. E você descobriu essa capacidade mediúnica depois de engajado no movimento espírita ou já trouxe consigo? Eu sou o 11º filho de uma família que teve 12 filhos. Meu pai e minha mãe, eles faziam doce e bolo, bolinho mesmo, desse tipo brevidade, né? E eles cuidaram de todos os filhos. Os meus pais eram espíritas. E desde cedo, eles levavam a gente para a casa espírita, né? No início, quando eu era menor, eles nos levavam ao Centro Espírita Anjo Gabriel, que foi a primeira casa espírita, né? Que foi fundada em Muriaé, em 1948. Eu sou de 62. Né? Então, nós fomos ali, a gente ia para as reuniões públicas, era interessante, meu pai e minha mãe, 12 meninos atrás. Né? Ia para lá, sentava na cadeira e ninguém falava um A, né? Porque antigamente o pai olhava para a gente, todo mundo quietinho. Né? Então, a gente foi acostumado com aquilo. Depois, por uns problemas
temporários da casa, com pessoas com dificuldades, né? Aí houve um tempo fechado, mas assim, nas nossas reuniões de evangelização, que eu fui evangelizar da Casa Espírita, aí nós fomos para o grupo da Fraternidade Espírita Cajapris, o qual nós estamos até hoje, né? A gente teve alguns lampejos pequenos de mediunidade, né? De alguma coisa, né, que a gente sentia. A gente teve, quando mais novo também, alguns processos de perseguição espiritual. Acho que isso aí é quase comum a todos nós, devido ao nosso atraso espiritual, né, os nossos débitos, né, e também porque todo mundo que queira, né, vamos dizer assim, fazer um trabalho sério no bem, com certeza, né, vai ter algum trabalho no sentido, né, dos espíritos mais interiores de tentarem neutralizar, afastar essas coisas todas, né? Mas a gente iniciou na reunião mediúnica como vibracional. A gente não iniciou, né, como médium. E aí, a partir de determinado momento, né, houve uma incorporação, né? E a partir daí foi embora a incorporação, e também recebia a psicografia, né? Tinha psicofonia e tinha a psicografia, os quais até hoje a gente ainda lida nessas duas áreas, né? Então, a partir disso, a gente né, que aí nós estendemos mais essa área de mediunidade. Nós tínhamos uma certa facilidade de percepção, mas assim, uma coisa mais tranquila, não era aprofundada, né? De ficar vendo essas coisas o tempo inteiro, sentir, mas a gente percebia, né? A gente tinha uma sensibilidade maior do que outros. Determinados ambientes que eu entrava, se eu bobeasse, eu desmaiava, assim, de tanto que eu senti, enquanto os outros ninguém está sentindo nada, né? Então já existia isso, né? Mas aí isso foi bom, isso ensinou a gente a procurar ter um controle maior de nós mesmos. E a gente só consegue isso, como eu falei, com estudo, né? E convivência, com trabalho no bem, né? Então é assim que a gente vai controlando isso aí. Então, esse caso da mediunidade, né? Mais ou menos, né, nesses termos que nós falamos aqui. Lembro que Emmanuel alertava Chico de que mediunidade sem disciplina é desperdício. E noto, Robério, que sua tarefa se caracteriza pelo contato com diferentes espíritos em cada livro. Como você administra isso? Como chegam até você? Alguns desses livros, né, a Espiritualidade Amiga, a gente disse assim, olha, o livro tem esse teor, eles não me falam detalhezinho, porque isso aí a gente vai vendo com o tempo. E mesmo porque nem é bom, senão a gente fica pensando muito naquilo, acaba interferindo, né? E a gente não deve interferir. Então, alguns falam, é o espírito X e Y, né? Ou é o espírito X, o espírito esse e tal. E, às vezes, eu percebo, quando eles falam, eles dão um tempinho para iniciar. E eu percebo em muitos desses, aqueles espíritos que não estão comumente nos trabalhos com a gente, que a gente recebe uma mensagem ou outra, eu percebo uma espécie de uma tentativa de harmonização deles, seja através do sono físico, seja através, eu já percebi nas nossas reuniões que a gente né, está em reuniões de desobsessão, a gente está em reuniões de ectoplasmia, em que a gente vibra, né, para os necessitados, né? Então eu percebo alguns desses espíritos se aproximando para fazer como se fosse aquela ponte, né? Para fazer como se fosse uma espécie, né, de harmonização com a gente. Teve um caso de dos espíritos que eu não conhecia, esses não falaram nada. E eu penso assim, bom, se não falaram, eles têm um motivo, eu não tenho que ficar questionando demais. Porque o nome não diz muita coisa. Porque o espírito chega, se ele tem uma vibração boa,
você se entrega tranquilo, né? E você percebe as nuances de cada espírito. Por exemplo, nesse último livro que eu falei por último, né? Nasce um Novo Dia, nós tivemos espírito Alfredo Couto, Zé Grosso e Palminha. Então, aquele vinha e passava a história dele, né? Talvez numa reunião ele passava a história dele e eu recebia. Mas teve vez que nós tivemos, né, quando a história era menor, duas histórias na mesma noite, espíritos diferentes. A gente tem que estar manejando isso bem, entendeu? A gente tem que ter tranquilidade, compreender, e a gente está sob a proteção, porque nós estamos dentro da casa espírita, com a equipe espiritual, né? A gente tem que confiar, não é, Vanille? Então, eu sempre tenho essa tranquilidade. Mais ou menos, eles me informam aqueles detalhes principais. O livro vai versar sobre isso, né? Nós temos aí os companheiros tais, às vezes eles não falam, né? Temos companheiros, aí eu já sei que é mais de um, e aí as coisas vão fluindo. É nesse sentido. Estamos caminhando para o final do nosso encontro, mas gostaria de abordar seus livros restantes. Então fala do sexto trabalho. Em 2017, a gente publicou, né, o sexto livro, que foi recebido pela espiritualidade. E esse livro, ele teve dois autores, e esse livro mudou um pouco. Para você ver, a gente tem que ser versátil, né? A gente tem que ser eclético. Esse livro já é um livro de autoajuda, espírita, lógico, não é autoajuda de qualquer coisa. São mensagens curtas e mensagens profundas para aqueles momentos em que a gente está precisando fazer uma meditação, a gente, né, a gente quer uma tranquilidade íntima, a gente está buscando, né, uma interiorização. Então, dois espíritos, né, um eu conheci, que é Almir Fontoura. O Almir Fontoura é um trabalhador espírita, né, da cidade de Belo Horizonte. Ele desencarnou, né, naquele início da década de 90. É assim, um grande trabalhador, Almir Fontoura. E o outro espírito é o espírito João Cabete, né? O Cabete é o seresteiro do Evangelho, mais de 400, 500 músicas espíritas belíssimas, né? Ele tem uma profundidade poética, musical muito grande, né? É muito conhecido. Então, aí nós temos um capítulo do Almir Fontoura e um capítulo do João Cabete. É o livro Aprimora-te. É um livro, né, do formato de bolso, é um livro de mensagens, de autoajuda. Um livro também assim, que foi muito requisitado, o pessoal gostou muito. Então, nós tivemos livros de estudo, livros aprofundados, né, livros de história e também livros, né, desses de autoajuda. E aí, quando houve essa mudança, depois, no próximo ano, né, a gente já teve, um outro livro que nós recebemos, que é o livro De Verdade para Você. De Verdade para Você. Esse já foi aí em 2018, né, que ele foi editado, né, a gente publicou em 2018. Esse livro ele tem uma particularidade, Vanille. Ele fala, né, sobre 4 livros da codificação. Então, a primeira parte é o espírito José Kleber, né? Ele fala sobre o livro A Gênese. Então, ele fala de capítulos da Gênese, ele fala sobre princípios da Gênese, né? Facilitando o entendimento para a gente da Gênese. E aí, a segunda parte é do espírito Fritz Schein, novamente, ele já tinha, né, passado aquele livro sobre mediunidade, e ele vai falar justamente sobre o livro dos médiuns. Então, ele fala, né, sobre capítulos do livro dos médiuns, ele junta capítulos, né, ele fala de uma forma bem entendível para nós. A terceira parte desse livro, De Verdade para Você, é do espírito Sheila, né? E a Sheila vai explanar para nós sobre o Evangelho segundo o Espiritismo.
E o último capítulo do livro, a última parte, vamos dizer assim, com vários capítulos, né, é repassada pelo espírito Rubens Romanelli. Rubens Romanelli e foi um grande trabalhador espírita também da cidade de Belo Horizonte. Ele editou aquele livro O Primado do Espírito. Não sei, né? Eu sei que tem muitos que estão nos vendo, né? Que já ouviram falar desse livro. E ele fala sobre o livro Céu e Inferno. Então, de verdade, para você, o entendimento que a espiritualidade me passou é o seguinte: é como se fosse de verdade o espírito de verdade para você, porque para você que está lendo, e ao mesmo tempo no sentido de verdade, a verdade que o Espiritismo, né, veio trazer para cada um de nós. Então, de um livro de autoajuda, né, de mensagem, já nós tivemos um livro, né, de estudo de 4 obras, né, da codificação. É um estudo também assim, muito aprofundado, que eu gostei bastante. E aí, nós já vamos para o penúltimo livro que nós recebemos, né? Ele foi publicado em 2019, que é o livro Conexão Divina. Conexão Divina. Né? É um livro de trabalhadores espíritas também que não são muito conhecidos. Alguns, sim. É o Firmino Freitas, né, que foi um trabalhador da nossa região aqui, na década até no final, né, do século XIX, ele se tornou espírita e ele falava do espiritismo a 4 ventos, e, inclusive sofrendo sanções por causa disso, né? O espírito Jacques Aboab, que é um espírito já conhecido por todos, né? E o Júlio Bravo Gonçalves, também um espírito, né? É um espírito aqui na cidade de Ponte Nova, aqui na Zona da Mata, e ele foi um dos desbravadores do espiritismo em Ponte Nova. E aí, Conexão Divina, qual é o entendimento? É um livro de estudo. O que esse livro traz? Ele traz uma conexão entre o Antigo Testamento, o Novo Testamento e o Espiritismo. Então, traz, por exemplo, passagens do Velho Testamento, do Novo Testamento e do Espiritismo, passagens que se completam. E faz, cada capítulo tem isso, com citações do Antigo Testamento, do Novo e do Espiritismo, e faz, né, uma compilação entre, uma conexão, vamos dizer assim, entre esses, vamos dizer assim, esses livros, né, do Antigo Testamento, do Novo Testamento e do Espiritismo. Então, ele faz uma conexão, por isso que o nome Conexão Divina, né? Um livro também assim bastante fácil para estudo, de uma linguagem, né, tranquila, e que explica questões do Antigo Testamento que a gente ficava meio no ar também com relação a elas. O último livro que a gente lançou, né, foi ano passado, 2020, já estava em pandemia. Então, a gente iniciou a recepção dele antes da pandemia, né? E terminamos ali no início da pandemia, né? Naquele início. Né? E nesses últimos, né, a gente fez os últimos capítulos, quase no finalzinho, a gente fez como se fosse uma reunião online. Né? A gente na nossa casa, os outros companheiros, né, lá e a gente recebeu. Então, ele foi lançado ano passado, a gente lançou em outubro do ano passado, né? O título dele é De Coração Aberto, é do espírito José Grosso, né? E nesse livro, o José Grosso, ele, entre tantas outras coisas, ele conta inúmeras reencarnações dele, né? Encarnações lá na Índia Antiga, naquela época de Ciro o Grande, né? o grande rei persa. Ele cita algumas encarnações do Império Romano, ele cita reencarnações na Alemanha, né? Falando com alguns espíritos que ele teve contato, né? E ele cita a sua última encarnação no Brasil, né? Do qual ele participou do Banco de Lampião.
e contando, né, a sua desencarnação. E vai além. Ele conta na espiritualidade como ele, né, acordou na espiritualidade e o início do trabalho dele junto ao espiritismo, né? Com as casas, com os trabalhadores, né? E ele citando vários, vamos falar assim, capítulos que tocam o nosso coração, falando da fraternidade, falando do amor, falando do estudo, né? Falando da amizade, falando, né, da união familiar, né, do respeito. Então, é um espírito que fala com o coração, vamos dizer assim. Né? Então, um livro também, que apesar de ter sido lançado na pandemia, a gente lançou, né, online, e aí a gente colocou, né, nas redes sociais, e muita gente do Brasil inteiro aí pediu e ainda está pedindo, não somente esse, como outros livros também. Então, foram esses 9 livros, né, que a gente recebeu. A gente já está com outro, né, já praticamente fechado, esse todinho dentro da pandemia, né, dentro das condições que se permitia, e se Deus o permitir, a gente deve lançar ainda esse ano. E todo esse recurso, a gente tem que deixar muito claro que isso é o correto, tem que ser, mas a gente tem que esclarecer. Né? Nenhum recurso é da gente, nós somos medianeiros. Né? Nenhum desses recursos fica para nós, não estamos com nenhum centavo de livro, não. Esses livros vão para obras assistenciais, vão para instituições espíritas, né? Nós já repassamos, né, para algumas instituições mais necessitadas, né? A gente utiliza na divulgação espírita e a gente vende assim. Né? Agora, né, também, porque agora tem a internet, facilita bastante, né? Mas aonde a gente vai fazer palestra, né, Vani? A gente leva os livros junto, né? E se alguém quiser, vai lá, vende 1, vende 2, vende 3, a gente repassa esse recurso para a Casa Espírita e o trabalho de divulgação, né? O trabalho social, o trabalho de assistência social, ele vai sendo desenvolvido. O importante é que o ideal espírita seja passado, né? Que a mensagem espírita chegue a muitos corações. Perfeito. Um trabalho sério de muito empenho e profundidade, e com parceiros fantásticos. Então, Roberto, fala para os nossos amigos de que maneira podem ter acesso a toda essa obra. Pela situação, né, da pandemia, que a gente não está viajando para as palestras, essas coisas todas, né, a gente concentrou muito na questão virtual, né? A gente usar as redes sociais. Então, a nossa casa está usando o WhatsApp. Tá? As pessoas da nossa cidade têm um WhatsApp que pode entrar em contato, né? É o 32 999 790555, quem é de Muriaé, mas, né, a grande parte que nos ouve, que não é de Muriaé, pode também adquirir essas obras. Né? Pode passar aí um zap, né? ou ligar, se for o caso, né? Para o 32 99831 4678. São obras que são da espiritualidade, né? E que têm por objetivo nos tornar melhores. Não por só ler, mas ler o início, né, Vani? Ler o início. A gente vai ler, vai introspectar aquilo e depois a gente vai ver se coloca isso em prática. É isso, meu caro. Não basta saber, tem de praticar. Roberto, gratidão imensa por ter aceito o nosso convite e ter nos trazido essa extensa fonte de ensinamentos, fruto de fé, confiança e dedicação de sua parte. Nós que agradecemos, né, a oportunidade e agradecer muito também a espiritualidade amiga por ter essa confiança e a gente poder ir à frente. Né? Já estamos por 10º, né? Não é questão de número, é questão de oportunidade de trabalho. Então, cada livro é uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade da gente, né, repassar aquilo que os espíritos acham importante para nós. Te agradeço muito, Vani, e agradeço a todos os que estão conosco aí assistindo o nosso programa. Muito obrigado, estamos à disposição.
Valeu o encontro, meu caro. Se cuida. Fica com Deus. E a você que está conosco, pura gratidão. E te espero no próximo domingo, 10 horas, aqui pela TV Espírita Nosso Lar, para mais uma manhã de reflexão e arte. E do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Olhamos o pensamento da semana de um Espírito protetor. Se tendes o amor, tendes tudo o que se pode desejar sobre a terra, e vereis se apagar da vossa alma tudo que pode manchar-lhe a pureza. Pensa nisso. Boa semana.